queridos, vamos lá para mais uma aula. Espero que vocês já tenham aprendido como se comportar diante da nossa aula, não é isso? Então você precisa estar realmente concentrado, pensando se realmente quer isso ou não, ok? Então vamos lá, toda atenção, como vocês sabem aqui, é bem pouquinha para isso. Como já é de praxe, nós vamos começar a nossa aula respondendo a nossa atividade. A nossa atividade faz a seguinte pergunta na primeira questão. Vou botar o pontinho vermelho aqui na primeira para você acompanhar comigo. Suponha um casal albino. Os progenitores de ambos têm pigmentação normal na pele. Vem a pergunta. Qual é a probabilidade de esse casal ter um filho com pigmentação normal? Justifique sua resposta com um heredograma e um quadro de Punnett. Bora lá? Eu espero que vocês tenham feito o exercício e tenham chegado a alguma conclusão. E ele está dizendo aqui que os progenitores de ambos os pais têm pigmentação normal na pele. Isso quer dizer que eles não são albinos. A pigmentação deles é normal. Então vem a pergunta: qual é a probabilidade desse casal ter um filho com pigmentação normal? Qual é a probabilidade de esse casal ter um filho com pigmentação normal? Vocês estão entendendo essa pergunta? A pigmentação normal quer dizer que os pais são albinos. Entendido? O pai e a mãe são albinos e a pigmentação é normal. Então, quer dizer que eles têm o azinho e o azão para a pigmentação. Observe esse heredograma que eu vou mostrar aqui para ficar fácil você entender. Esse aqui é o casal. Esse aqui é o masculino, azinho, azinho. Esse aqui é o feminino, azinho, azinho. Gente, quando aconteceu a gametogênese, todos os alelos serão para a pigmentação albina. Portanto, quando esses dois filhos, quando esses dois tiverem um reto cruzamento, ele quer saber qual é a probabilidade desse casal ter um filho com pigmentação normal. O casal é albino e qual é a probabilidade de ter um filho normal, não albino. Você está entendendo? Qual é a possibilidade dele ter um filho não albino? Olha ali os gametas, tá? Como o pai tem gameta azinho, azinho, e a mãe tem gameta azinho, azinho, todas as fecundações que eles tiverem, os filhos vão nascer albinos. Com isso, já dá para montar uma resposta? Então, vamos lá. A probabilidade é nula, já que ambos são homozigóticos recessivos e os gametas de ambos só terão alelos recessivos. Então, só vão ter filhos albinos. Não vão ter filhos normais, que são os não albinos. Não vão ter. Então, a probabilidade é 0. Ok? Parabéns. Se você respondeu e acertou, parabéns. Se você respondeu e errou, apaga e escreve o certo. Se você não respondeu, então você nem acertou nem errou. Ficou na preguiça. Copia aí, copia, que é para depois estudar e tentar fazer sozinho. Se vocês não tiverem entendido, olha, gente, se vocês não tiverem entendido como que isso foi feito, porque eu só mostrei as imagens, me peçam que eu explico paulatinamente lá no grupo, tá? Bora para a segunda questão. Considere uma célula heterozigótica, Bzão, Bzinho, para responder as questões a seguir. Questão A. Como os alelos Bzão e Bzinho se distribuirão nas células filhas resultantes de uma meiose? Aqui, ó. Esse quadro de Punnett é a melhor maneira de fazer a distribuição dos gametas para saber os resultados.
não abram mão de usar o quadro de Punnett, tá bom? Então, a pergunta B, como os alelos Bzão e Bzinho se distribuirão nas células filhas resultantes de uma mitose. Então, numa meiose e numa mitose. Vamos ver as respostas? Numa meiose, vai produzir 4 células com a metade do alelo Bzão e metade do alelo Bzinho. E no B, serão 2 células heterozigóticas, ambas Bzão, Bzinho. Isso ficou mais fácil, né? Qualquer dúvida, repita o que eu estou dizendo. Ok? Então vamos para a terceira pergunta. Eita, Armando, fez besteira. Vamos lá. Qual será o resultado do cruzamento entre um indivíduo heterozigótico com um indivíduo homozigótico recessivo para determinada característica? Apresente os resultados no quadro de Punnett. Pronto, eu já botei o quadro de Punnett aí na frente. Então, vamos lá. Aqui nós temos o masculino Azão, dominante, Azinho, recessivo. E o feminino, Azinho, Azinho. Está dizendo lá, ó. Resultado entre o cruzamento de um indivíduo heterozigótico, isso aqui é heterozigótico. Homozigótico, esse é homo, quer dizer que os dois zigotos são iguais. Então, o cruzamento que nós vamos ter é o Azão vai cruzar com o Azinho, o Azão vai cruzar com o Azinho. Aí vai ficar Azão, Azinho, Azão, Azinho. O Azinho vai cruzar com o Azinho, vai dar Azinho, Azinho. O outro Azinho vai cruzar com o outro Azinho, vai dar Azinho, Azinho. Então, 50% será dominante e 50% recessivo. Lembrando que os dominantes vão ter o alelo recessivo, apesar deles não se manterem. A explicativa, né? Vamos lá ver o que tem. Está dizendo que 50% são heterozigóticos e 50% serão homozigóticos recessivos. Pronto, terminado o exercício. Agora vamos para a nossa aula propriamente dita. Página 31, hein? Estou na página 31 agora. Determinação do sexo na espécie humana. Como vimos, as células humanas, com exceção dos gametas, têm 23 pares de cromossomos homólogos. Desses 23 pares, 22 pares compõem os cromossomos autossomos. Ou seja, esses cromossomos autossomos são responsáveis pela formação de todas as partes do corpo, tá? Músculos, ossos, órgãos e assim por diante. E 2, né, que é um par, serão responsáveis pela questão sexual, ok? Os cromossomos autossomos, eles têm genes para a cor dos olhos, cor do cabelo, cor da pele, entre outras coisas. E os cromossomos sexuais, eles têm genes relacionados com o sexo do indivíduo. O par de cromossomos sexuais podem ser XX, que determina o sexo feminino, e XY, que determina o sexo masculino. Ao formar os gametas, os pares de cromossomos sexuais, assim como acontece com os cromossomos autossomos, se separam. No caso da mulher, todos os gametas formados por ela vão apresentar os cromossomos X. No caso do homem, a metade dos gametas formados vai apresentar o cromossomo X e a outra metade o cromossomo Y. No momento da fecundação, quando os cromossomos maternos se unem com os cromossomos paternos, é determinado o sexo biológico do bebê. Então, prestem bem atenção. Se o ovócito for fecundado por um espermatozoide contendo o cromossomo X, o bebê apresentará o sexo biológico feminino, XX. Se o ovócito for fecundado por um espermatozoide contendo o cromossomo Y, o bebê apresentará o sexo biológico masculino, XY. Ok? Vamos ver agora as características ligadas ao sexo. Algumas características
além daquelas que determinam o sexo biológico na espécie humana, são definidos por genes localizados nos cromossomos sexuais, que são chamados as características ligadas ao sexo. Ao analisar um heredograma, é possível detectar uma característica ligada ao sexo. Se ela acometer indivíduos de apenas um dos sexos, ou com uma frequência maior em um dos sexos, nós temos, por exemplo, o exemplo do daltonismo. O daltonismo é uma condição caracterizada pela incapacidade de distinguir cores ou de algumas cores. Por exemplo, é uma característica ligada ao sexo, cujos genes estão localizados no cromossomo X. Geralmente, cromossomo da mãe. X é da mãe. Vocês estão vendo essas figuras aqui? Que número você consegue ver nessa rodinha primeira aqui? Nessa que eu estou passando o laser. Eu estou vendo o número 7. Que número você está vendo? A segunda figurinha aqui, ó, do lado. Tá vendo essa figura? Eu estou vendo o número 13. Que número você está vendo aí? Olha no livro para ficar melhor, talvez fique melhor olhando no livro. Número 13. Essa outra aqui eu estou vendo o número 16. Essa eu estou vendo o número 8. Nessa eu estou vendo o número 12. E aqui eu estou vendo o número 9. Comentem aí agora, tá? Dê uma pausa no vídeo. Comentem bem aí no grupo se os números que eu disse foram os mesmos que você viu, ok? E agora retorne para a aula e vamos lá, vamos prosseguir. Essa condição que nós estamos falando aí do daltonismo é uma condição hereditária que é determinada pelo alelo recessivo, pelo fato de indivíduos do sexo masculino apresentarem apenas um cromossomo X. Basta herdar um cromossomo X portador do alelo recessivo para se manifestarem o daltonismo. Mulheres afetadas por essa condição são mais raras, pois é necessário que ambos os progenitores forneçam cromossomo X portador do alelo recessivo. Entendido? Acompanhe a seguir os possíveis genótipos e fenótipos no caso de um homem com visão normal se casar com uma mulher de visão também normal, mas portadora do alelo para o daltonismo. Muito bem. Então vamos ver aqui no quadro do lado. Primeiro esse quadro aqui do heredograma. Ó, nós temos o X, que determina o sexo feminino, e o Y, que determina o sexo masculino. Quando está cruzado o XY, quer dizer que aqui é sexo masculino. XX, sexo feminino. Vocês estão vendo aqui um D maiúsculo do lado do X, no outro X um D maiúsculo e no outro X um D minúsculo. Isso quer dizer aqui que o homem tem a visão normal, mas a mulher também, tendo a visão normal, ela tem um alelo para o daltonismo. Muito bem, esse casal teve 4 filhos. Um dos filhos nasceu com o alelo X, um D do daltonismo. Então, é um menino daltônico. Este aqui não é daltônico, este não é daltônico, muito menos esse. Agora, pelo heredograma, nós vimos que um homem limpo ou sem daltonismo casou com uma mulher sem daltonismo e nasceu um menino daltônico. Isso porque a mulher tem um alelo para o daltonismo, entendido? Então, o heredograma representa a transmissão do alelo responsável pelo daltonismo que está associado ao cromossomo X, tá? Esse cromossomo X com o Dzinho é o proveniente do homem, ok? Aí nós temos aqui, ó, indivíduo 1. Ele é o indivíduo do sexo biológico masculino com visão normal. Esse outro é o indivíduo do sexo biológico feminino, que é XX, mas com visão normal, porém portador do alelo daltonismo. Esse terceiro indivíduo,
ele é do sexo biológico masculino, mas ele é daltônico, porque tem um Dzinho no X. É XY, o X tem um Dzinho. O quarto indivíduo do sexo biológico feminino, com visão normal, porém portador do alelo daltônico, certo? Que é esse Dzinho aqui em cima do X proveniente do pai. Aqui no quinto indivíduo, o filho do sexo biológico masculino com visão normal. E no sexto caso, o filho do sexo biológico com visão também normal. Repare que os indivíduos 2 e 4 têm visão normal para cores, mas são portadores do alelo para daltonismo. Ok? Gente, se vocês não tiverem entendido, repita o vídeo, ok? Quantas vezes for necessário. Repita o vídeo, porque esse foi o nosso último vídeo de hoje. Eita, nossa aula hoje aparentemente foi muito curta. Ah, legal, a aula foi curta, mas a atividade é longa. Por isso, vamos responder a atividade. Tiver alguma dúvida na resolução dessa atividade, me procure no privado, ok? Hoje ainda temos um tempinho aí para procurar no grupo, ok? Vamos dar uma parada por aqui e até a próxima quarta-feira. Um beijo e um abraço. Tchau!